vamos desligar o nosso computador. Quantas formas a gente tem, digamos, de desligar um computador? Esse conceito não é tão... Mas assim, a gente tem pelo menos três formas hoje de fazer a tela desaparecer, né? Quais são as três formas que a gente tem? Isso é comum em todos os sistemas, né, desde o XP. Eu posso desligar ele. O que mais eu posso fazer? Hibernar. Hibernar e espera. Diferença entre hibernar e espera. Espera é exatamente Continua. suspender. Isso. Espera e suspender é a mesma coisa. O hibernar, que é daí o outro diferente. Se a gente colocar ele em espera ou suspender, o que vai acontecer? Tudo que está... O sistema operacional, ele continua rodando no suspender. Ou seja, o Windows está rodando, o nosso computador está em execução. Ele apenas entrou num estado de economia de energia. O hibernar não. O hibernar, se eu desligar, se eu colocar o meu computador aqui para hibernar, ele vai pegar todo o conteúdo da memória, tudo que estava rodando, tudo que roda em memória, a gente chama de memória RAM, né? Então, todo o conteúdo que estava em memória RAM, ele foi salvo no disco. Salvei isso no meu HD, então o conteúdo da RAM vai para o HD. HD ou HDD. Ok, nesse momento eu reduzo o consumo de energia a zero e o meu processo de ligar, né, de inicializar o computador é bem mais rápido, porque ele vai pegar esse conteúdo, ele não precisa carregar tudo, né, inicializar todo o Windows de novo, ele vai pegar todo o conteúdo que está na memória e vai jogar todo o que está no HD e vai jogar para a memória. Então é mais rápido e o meu computador volta exatamente no estado que ele estava antes. Então, daí ele aparece aqui, em vez de só iniciando, em vez de iniciando, aparece continuando, quando ele volta da hibernação. Diga, desculpa. Quando eu só fecho o Note, é o hibernar? Depende. Isso é configurável. A gente configura isso lá nas opções de energia. Mas por padrão. Padrão é do fabricante. No Windows aqui, ele faz o suspender. Vamos ver aqui. Isso depende de cada fabricante, porque na verdade os fabricantes fazem customizações nos seus sistemas operacionais. Então, deixa eu só... Quando a gente pode ir lá no nosso... Aqui a gente tem as opções de energia. Então, painel de controle. Painel de controle você sabe chegar lá, né? Sim. Então, sempre partimos do painel de controle, daí tem opções de energia. E aqui tem um caminhão de coisas a serem feitas, tá? Escolher as funções dos botões de energia. A ideia é a gente dar uma passada, né, nas opções do menu inicial, do painel de controle, e aí a gente vai olhar todas essas coisas aqui, tá? Então, quanto tempo o nosso computador fica sem ninguém mexer nele, até entrar em estado de energia, estado de economia de energia, que é suspender e depois hibernar. Tudo isso são os chamados planos de energia. A gente pode fazer cada uma dessas customizações, tá? Então aqui, quando eu fechar a tampa, ele vai suspender, tá? Ele não hiberna, ele suspende, mas se eu quiser eu posso trocar essa função e a partir dali... Pode repetir o conceito então do suspender? Sim. Suspender o sistema operacional, o Windows e o hardware e o software, né, o Windows e o computador continuam trabalhando em estado de economia de energia. Tanto hibernar quanto suspender tem um objetivo que é economizar energia, principalmente para notebooks, né? Para desktop, né? Computador de mesa, a gente normalmente não se preocupa muito com isso. Mas estou sem energia aqui, né? Vou fechar a tampa dele, ele vai entrar em estado de economia de energia, tá? Com o suspender. Então fica tudo rodando ainda, tá? Mas na verdade sim, o que o Windows comanda? Ele comanda o desligamento do HD, ele não vai mais mandar
a tela, o vídeo, né? Mandar a imagem para o monitor e ele consegue com isso economizar energia. As USBs, os dispositivos todos ficam desligados. Tá, mas a redução de energia no hibernar é a zero, no suspender não é a zero. Exatamente. No suspender eu Então preciso essa é manter. uma das diferenças. Exatamente. Essa é uma das diferenças bem significativas. Além de que o sistema operacional é desligado num deles, né? E aí vai tudo para a memória. Sim, tá? Quando eu desligar, digamos que eu não tenha bateria aqui no meu notebook e botar ele em suspender, nessa opçãozinha aqui, quando eu tirar a energia, né? Tirar a bateria, minha máquina vai desligar, né? Ele vai ser como se eu tivesse tirado a tomada quando ele estava rodando. Então não vai ser feito um desligamento normal. O hibernar não. O hibernar não precisa nada de energia. O suspender ainda precisa de energia, tá? Professor, e por que aqui não aparece o hibernar? Depende da configuração. Ele vai trazer essas opções quando a gente tiver notebooks. Tá? Os notebooks vão sempre trazer essas configurações. Tá? Eventualmente aparece, tá? Dependendo. Na verdade, isso aqui, por exemplo, para desktops, né? Para computador de mesa, normalmente isso não vai estar disponível. A gente pode fazer essas opções aparecerem, mas elas normalmente não estão disponíveis. Tá? E o bloquear? Bloquear. O que é o bloquear? Como é que a gente bloqueia o computador? Várias formas, né? Tudo tem várias formas. Isso que é o bom, né? Para concurso é ótimo, né? O que é o bloquear? Então vamos lá. A gente vai bloquear o computador. Vou almoçar. Não vou mais almoçar, né? O que eu fiz? Eu usei um conjunto de teclas para deixar ele bloqueado. Ou seja, vocês precisam conhecer a minha senha para entrar nas minhas configurações. Vocês estão lá na empresa de vocês, trabalhando, vocês vão dar uma volta, vão para uma reunião. Vocês não precisam desligar o computador, vocês vão simplesmente bloquear ele. Tá? O que é isso? Tudo rodando, não tem economia de energia, não tem nada. Simplesmente eu bloqueei. É literalmente isso. Né? Eu bloqueei ele e alguém vai precisar saber a minha senha para conseguir reutilizar o computador. Então voltei da reunião, vou lá e coloco a minha senha. Tá? Isso é o bloquear. Como que a gente bloqueia? Tem um conjunto de teclas. Bloquear em inglês é lock. Então a gente usa a teclinha. Opa! Vai assim, né? Windows mais um L. É uma das opções que tem. Senão vocês podem. De novo, tem 3, 4 opções para fazer isso. O conjunto de teclas Ctrl Alt Del, que é bem importante, né? Ctrl mais Alt mais Del. Traz algumas opções e uma delas é essa. Tá? Primeira opçãozinha lá, bloquear o computador. Tá? Então o bloqueio é para proteger o computador, né? Não deixar ele ligado lá com as nossas senhas, com tudo que está rodando. Né? Então a gente bloqueia ele. Isso não impede que, por exemplo, um outro usuário, lembram do multiusuário? Bloqueie Windows L. Aí alguém pode chegar lá, o Márcio está lá na reunião, alguém pode trocar o usuário e pode entrar numa outra opção, tá? A diferença de bloquear para fazer logoff é que no momento que eu fizer o logoff, os programas fecham e tudo mais. Quando eu voltar não vai estar tudo aberto, no bloquear vai estar tudo aberto. Diferença entre bloquear e fazer logoff é exatamente essa, né? Quando eu fizer logoff, vai desaparecer esse textinho aqui, né? Sessão iniciada, ou seja, tem programas rodando nos usuários que estão aqui. Quando eu faço o logoff, eu encerro esses programas obrigatoriamente, tá? Então aqui tem um usuário, eu vou fazer o logoff dele, o nosso eu vou deixar rodando, então vou clicar no iniciar e fazer o logoff, tá? Trocar o usuário a gente viu, né? Passa de um para outro. Então agora acabei de fechar, vai voltar para a tela de boas-vindas e agora esses dois usuários aqui não tem mais nenhuma sessão iniciada, apenas o nosso usuário. Como a gente usou trocar usuário, né, ou bloquear, agora a gente volta para cá e continua trabalhando exatamente na mesma tela que estávamos. Certo? Professor, qual é o atalho direto para o gerenciador de tarefas? 3 atalhos. Ctrl Alt Del é uma das opções. Direto para ele, tu pode usar o Ctrl Alt Del e aí clicar aqui. Direto, Ctrl Alt Del. Não, nenhum deles vai direto para ele. Não.
aqui vai, tem um deles que vai. Usando literalmente o direto, né? Ctrl Alt Del traz essa tela e aí vocês podem escolher o gerenciador de tarefas, tá? Que é um componente que a gente até deu uma olhada hoje de manhã. Ele vai mostrar tudo que está rodando, ó, a quantidade de coisas que estão rodando aí na nossa máquina, tá? E algumas outras informações, gente. Tá? Isso aqui é informação técnica. Aqui a gente tem um item que pode eventualmente aparecer, né? Quantidade de memória. Lembram das quantidades de memória que a gente tem, né? Os númerozinhos, né? Essa máquina tem 2 GB de memória e eu estou ocupando nesse momento 796, tá? E de processador eu estou usando 1 ou 2% de processador, tá? Isso o gerenciador de tarefas vai nos mostrar, tá? Então, uma das opções é isso. A outra opção para o gerenciador de tarefas é clicar com o botão da direita numa área aqui também. E aí aparece o gerenciador de tarefas também. E tem um conjuntinho de teclas. Ctrl mais Shift mais S. Tá? Esse literalmente vai direto para o gerenciador de tarefas. Tá?